Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E olha, deixa eu apoiar aqui que eu já expliquei no primeiro vídeo desse mês de novembro que eu esqueci o pedestal da câmera e é por isso que eu tive que improvisar. Estou aqui ao lado da cerca, tive que improvisar, colocar a câmera em cima do palanque aqui da cerca. Então deixa eu apoiar aqui, ó. Vida boa. E deixa aqui atrás aqui da câmera é o pomar. Gente, tem um coqueiro aqui, uns cachos com aquele coquinho bem pequenininho, né? Aquele coco da Bahia, aquele coquinho bem amarelinho. Que delícia! Acho que depois eu vou pegar uns vários ali para eu comer, viu? Ai, que delícia! Enfim, nesse clima, hoje é domingo, dia que eu tô gravando. Acabei de almoçar lá com os meus pais e deixa eu fazer a reflexão aqui nesse dia de hoje com vocês. O seguinte, tem duas palavras com as quais eu aprendi com a vida. Então, são duas palavras que vão formar essa frase. Ela continua. Quem continua? A vida. Então, isso aí, e é verdade, eu aprendi isso com a vida. Veja bem, nós vamos passar por perrengues, nós vamos passar por situações complicadíssimas, outras nem tanto, porque você sabe que, claro, existem graus de dificuldade dentro da própria dificuldade, entendeu? Né? Tem, claro. Às vezes você passou por uma dificuldade que tinha um grau de dificuldade imenso. Você passou por uma outra dificuldade que não deixa de ser uma dificuldade, mas assim, não é tão difícil quanto aquela que você passou, por exemplo. Então, existem graus de dificuldade dentro das próprias dificuldades e assim por diante. Né? Existem situações problemáticas e existem os graus de complicação dentro dos próprios problemas, como na matemática. Na matemática é assim, não é? Quando a gente começa a aprender uma matéria, por exemplo, aí a professora ou uma apostila, um curso que você está fazendo, está estudando para concurso público, por exemplo. Então, você viu a teoria e depois então vai para os exercícios, porque não adianta, tem que exercitar e é na hora do exercício que você vê a coisa mesmo acontecendo. Geralmente as apostilas elas são assim, elas começam de maneira fácil e depois elas vão complicando. Os exercícios eles vão se complicando, justamente para que você possa, não é, naquele exercício que se complicou agora, você possa resgatar a partir daquela situação que foi fácil até para resolver. Perto dessa, aí é que tá. Só que naquela, quando você estava resolvendo aquela, você achava que era difícil. Só que agora, passando por essa daqui, você fala, nossa, e eu reclamei daquela ainda. Aquele exercício estava super fácil, esse daqui, meu Deus do céu. Só que se não fosse aquele ali que eu tivesse feito antes, e que antes eu considerei que era difícil, se não fosse ele, eu não teria conseguido resolver esse agora, e assim por diante. E a vida é mais ou menos assim. A gente vai se exercitando, não é? Coisas que a gente achou que agora eram super difíceis, depois a gente passa por uma outra situação que a gente fala, meu Deus, e eu estava reclamando daquela. Olha, e eu não percebo que aquela que eu reclamei anteriormente, ela acabou até me preparando para outra, né? E assim por diante. Então, ou seja, a vida sempre continua. O problema é quando a gente pega aquelas pessoas que elas tendem a fazer um estardalhaço. Pessoas que tendem a fazer um estardalhaço, elas não se ajudam. Por quê? Porque aí ela transforma, ela fala que não sei o que é horrível, que a vida dela acabou. É muito dramática. Tem problemas psicológicos aí também, não é? São alguns comportamentos psicológicos, eu não vou saber nomeá-los, que eu não sou psicólogo, mas existem alguns problemas psicológicos que caracterizam toda essa dramatização e essa vitimização e que às vezes precisa até de um tratamento
momento, a pessoa precisa tomar consciência disso, por que a pessoa dramatiza tanto, por que a pessoa tende a absolutizar tanto, né, situações pelas quais ela passa. E isso é complicado, compromete inclusive a resolução dos problemas. Por isso que tem gente que depois acaba se perdendo, porque a pessoa acha que na verdade a vida dela acabou ali, entendeu? Então pega o que eu estou falando, o que eu comecei o vídeo, a vida continua, né? Isso é o que eu aprendi com a vida, ela continua. Pessoas que tendem a fazer esse estardalhaço, que tendem a fazer esse drama todo, ela imagina que a vida dela acabou ali. E eu imaginando que a vida acabou ali, eu não percebendo essa continuidade, o que acontece? Eu comprometo inclusive a minha postura, o meu posicionamento diante da situação. Então eu tendo a achar que aquilo ali vai ser o meu fim. Então eu não me motivo, eu não me fortaleço para que eu haja, para que eu tenha atitude, para que eu possa então me colocar diante da situação. Pelo contrário, parece que eu vou ficando cada vez pior, porque eu vou me desmotivando, eu acho que agora é o fim, eu acho que agora acabou mesmo, eu acho que agora então não vai ter jeito, entende? Então, vamos refletir sobre essa questão, faça uma autoanálise, perceba se você não é uma pessoa que por vezes, né, faz todo esse estardalhaço, perceba essa situação, olhe para a sua própria história, aprenda com as dificuldades pelas quais você já superou, entende? E tenha essa consciência dessa continuidade da vida, do que sempre achar que a vida acabou, que para você sempre as coisas são horrorosas e péssimas e que dessa você não vai sair. Vai sim, e a sua vida vai continuar, porque você merece, porque a vida continua e a gente tem que estruturar a nossa vida da melhor maneira possível. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Só você digitar lá no Instagram André Massolini que você vai me encontrar. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e que você tenha um ótimo dia.